a Jesus Cristo. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos tirar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida é já cobrada, glória e tal prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com o poeta barroco Gregório de Matos, conhecido como o Boca do Inferno, que é um poeta cobrado no Paz 1, que vocês me pediram para fazer algumas aulas, né? Vocês me pediram para fazer algumas aulas sobre as obras de literatura cobradas nessa prova, já que ela foi adiada no ano passado e vocês precisariam de uma pequena revisão, pelo menos. Então, hoje, a gente vai tratar do poeta que escreveu esse poema que nós acabamos de ler, conhecido como O Boca do Inferno. Vamos começar aí por uma contextualização. O movimento cultural em que ele se insere é o Barroco, é um movimento cultural do século XVII, em que há uma grande valorização do engenho na arte, do engenho e arte. O que quer dizer engenho, pessoal? O engenho é a criação, é a velocidade da mente. O engenho é o uso da mente, né? Ok, mais ou menos isso. Vocês vão entender melhor o que é o engenho ao longo da aula. Forma e expressão. O barroco é um movimento que prioriza a forma com que se expressa. O poeta barroco está muito preocupado em como ele vai focar, como ele vai dar o seu poema, como ele vai expressar o seu poema. Isso é muito importante para o poeta barroco. Ele pensa o tempo todo em como fazer da poesia um achado verbal, um deleite, uma complicação. Por isso, muitas vezes, quando vocês leem um poema de Gregório de Matos, de Gôngora, dos grandes poetas barrocos, vocês percebem uma dificuldade, né? Uma complicação. O poema que eu acabei de ler para vocês é um poema com palavras difíceis, com conceitos, com rebuscamento, com uma linha de raciocínio. Ele usa o raciocínio para convencer o leitor. Então, a forma com que é expressa a ideia do poema é algo muito importante. O barroco, então, busca uma expressão que vai ser uma forma única, que vai ser como uma pérola, que vai ser aquilo que foi achado pelo poeta para dar a maior expressão, a expressão mais rebuscada possível. Por isso, muitas vezes, o poema é difícil de se ler. E o Gregório de Matos tem muito disso, porque ele era um discípulo do maior poeta, um discípulo de leitura, né? Não diretamente, mas um discípulo leitor do maior poeta barroco, que é Gôngora, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e outras características do barroco são o claro e o escuro, que são o contraste, né? É o contraste muito forte, a antítese, o contraste entre a sombra e a luz, que é sintetizado na figura verbal, na figura de linguagem chamada antítese, e também no paradoxo. Então, você pega os opostos para criar um efeito muito grande. Eles usam esses efeitos de raciocínio por meio do choque entre os contrários, que são, no caso, simbolizados pelo claro e pelo escuro. E também, talvez relacionado a isso, esteja o uso de temas talvez até contrários, que são a sátira e a religiosidade. Então, o Gregório de Matos tem poemas satíricos, e por isso ele é chamado de Boca do Inferno,
porque ele fazia troça, ele tirava sarro de todo mundo, ele tirava sarro dos ricos, tirava sarro dos pobres, tirava sarro da cidade onde ele vivia, a Bahia, ele era um poeta baiano. A cidade que não se chamava ainda Salvador, se chamava Cidade da Bahia. Então, ele era o boca do inferno, porque ele gozava de todo mundo, ele fazia sátiras de todo mundo. E, ao mesmo tempo, ele era um poeta muito religioso, ele tem muitos poemas religiosos, como o que a gente acabou de ver. Mas a religião dele se expressa de um meio muito único, como vocês viram. E se vocês não compreenderam o soneto, que é normal, já que, como eu disse, é muito rebuscado, daqui a pouco a gente vai ler com calma e vai tentar compreender. Pelo menos um poema do Gregório de Matos vocês vão sair entendendo hoje. A seleção do Paz é de alguns poemas, eu vou pôr o PDF disponível, e é bom que vocês deem uma olhada, mas pelo menos um vocês vão saber entendendo hoje. Bom, o Barroco, então, ele tem como pioneiro a Espanha. A Espanha, que naquele momento era o país que estava pioneiro no mundo politicamente também. Vocês veem que nas aulas anteriores eu vinculei a questão política com a questão artística, porque nem sempre essas coisas estão dissociadas e, por vezes, a força política dá uma relevância artística também, como diz um crítico paulistano, a maior arte está sempre na mão de quem tem os maiores canhões, né? Então, a Espanha estava à frente da arte naquele momento, da cultura de modo geral. Então, eles estavam colonizando o mundo inteiro ao mesmo tempo. E tinha muito dinheiro entrando ali, eles podiam financiar, então, os grandes artistas. Havia, então, uma convulsão cultural na Espanha que gerou um dos maiores pintores que já existiram na face da Terra, que é o Velázquez, um grande pintor. E esse quadro aí se chama As Meninas. Gente, nesse quadro, prestem atenção como as características que eu falei para vocês se encaixam perfeitamente, porque na verdade elas são retiradas desses artistas, né? Então, nós vemos aí o contraste entre claro e escuro, é óbvio, né? Então, os escuros são muito escuros e os claros são muito claros, mas, além disso, esse quadro se notabiliza pelo uso da sua forma. Vejam bem, o pintor ali à esquerda está olhando para quem visualiza o quadro, né? Ao que parece. Ele está olhando para nós, assim como os modelos, as meninas e suas cortesãs. Bom, só que prestem atenção, o pintor está olhando para nós ou está olhando para quem ele pinta? Nós estamos no lugar dos modelos reais. Aquilo que se expressa no quadro não é o que se está pintando prioritariamente. O que se está pintando está ali no espelho, no fundo, ali do lado do pintor. O pintor está à esquerda, à direita do pintor, nós temos um espelho com duas pessoas que mal se veem. Aqueles são os objetos que o pintor está pintando prioritariamente. Aqueles somos nós? Não, somos também nós. O espectador se confunde com quem está sendo pintado. Então ele faz um jogo muito forte sobre o espectador, ele próprio e seus objetos de pintura. Há uma série de outros elementos muito importantes nessa pintura, mas esse é um dos mais importantes para que vocês entendam como o jogo com a forma pode priorizar, pode ser tão importante, mesmo que a forma pareça ser banal. Você está vendo ali um monte de meninas, um pintor, mas não é tão banal assim. É uma inauguração de um movimento, esse quadro. É muito complexo e demonstra como a forma era importante para esses artistas do Barroco.